Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Ações que estão no Supremo Tribunal Federal e uma emenda de um projeto que fala sobre violência contra a mulher podem modificar as leis sobre aborto. O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, que é contrário à interrupção da gravidez, é o convidado desta edição do Palavra Aberta. Deputado, vamos começar a falar desse material que está no Supremo. O senhor acha que o que está lá pode levar a uma liberação do aborto? Nós estamos vendo com um olhar, com muita preocupação com as últimas decisões que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e também com relação ao posicionamento dos nossos ministros. Infelizmente, nós estamos vendo o Supremo atuando naquilo que é o nosso papel e é a prerrogativa de cada um dos parlamentares aqui no Congresso Nacional, que é de legislar. Então, nós estamos vendo o Supremo legislando sobre matérias que estão, sim, em debate e discussão, como a questão do aborto, há muitos anos aqui na Câmara e no Senado Federal. Então, por diversas vezes, por inúmeras tentativas, já tentou e já foram apresentados projetos nesse viés para a legalização e descriminalização do aborto e sem sucesso. E vendo movimentos, grupos que são pró-aborto e que atuam, que militam aqui no país, vendo que no Congresso Nacional não tem chances de ter uma matéria como essa aprovada, eles hoje atuam de outra forma, tentando através da justiça, através da judicialização, conquistar aquilo que para nós eu identifico como um massacre de inocentes, uma ação que vem na contramão daquilo que a maior parte da população brasileira, na sua grande maioria, é contrário à legalização do aborto no nosso país. Só para a gente situar o telespectador, que ações são essas? Que material é esse que está lá no Supremo e que pode mudar a legislação sobre aborto? Sim, hoje nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos do nosso país, que é a ADI 5581, que ela traz dentro dessa ação uma tentativa para o aborto nos casos de mulheres diagnosticadas com o Zika. E qual que é a preocupação disso? Porque o único parâmetro com o qual a Associação Nacional dos Defensores Públicos está se baseando para pedir a legalização do aborto nesses casos seria a condição de que uma hipótese de que essa criança viria a nascer com algum tipo de deficiência física. E o que nós já sabemos, inclusive com estudos em outros países onde houve um número gigantesco de pessoas que tiveram e que passaram pelo Zika, de que não acontece que todas as mulheres grávidas que tenham contraído o Zika, isso não é uma regra de que todas elas, por consequência disso, terão um filho com algum tipo de deficiência, né? Então, esse argumento que a Associação Nacional dos Defensores Públicos está utilizando é um argumento que nós estamos vendo com muita preocupação. E por quê? Porque nós estamos falando de pessoas com deficiência. E isso pode abrir brechas e pode provocar de que outras ações, outros pedidos para a realização do aborto, principalmente nos casos das pessoas com Down, com síndrome de Down e com outros tipos de deficiência que sejam diagnosticados no pré-natal, possam também requerer o direito ao aborto. E nós vemos com um olhar muito preocupado essa questão. Nós acabamos de passar por um período pós-Olimpíada, pós-Paraolimpíada, onde os nossos atletas paraolímpicos deram um show, mobilizaram o país todo, emocionaram a nossa nação e nós agora estamos prestes
e é claro que torcemos para que o Supremo Tribunal Federal se posicione contra essa ação direta de inconstitucionalidade, mas podemos também ver a legalização do aborto nos casos de pessoas com deficiência por conta dessa ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo também já tomou uma decisão que, por enquanto, ela é individual em relação à interrupção da gestação até o 3º mês. Isso, para o senhor, também seria uma ameaça a uma futura legalização do aborto? Nós avaliamos que ele adotou essa posição para um único caso, né, que acabou fazendo com que as pessoas que, inclusive, estavam presas fossem soltas por conta dessa decisão. Mas a nossa preocupação é que isso possa também virar uma jurisprudência e outros casos semelhantes possam, com base nisso, nós vemos aí essa ação que não está prevista no nosso Código Penal, mas por uma decisão do Supremo, está, de fato, deixando claro que o aborto não é crime. E isso está claro no nosso Código Penal, está claro no texto que o aborto é crime, né? Que existe crime nos casos de aborto no nosso país e nós não podemos concordar com esse tipo de posição que o Supremo adotou nesse caso específico. Deputado Diego Garcia, também tem uma emenda em relação a um projeto sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Qual é essa emenda? Por que esse projeto acabou indo para esse caminho do aborto? É claro que quando a gente fala de combate e enfrentamento à violência contra a mulher, todos nós somos favoráveis e tendemos a apoiar matérias que estão em tramitação aqui na casa. No primeiro momento, então, você olha com um olhar o projeto como um projeto maravilhoso e que vai ajudar a população brasileira e principalmente as mulheres que são vítimas de violência. Mas, em contrapartida, ao ler o texto da lei, nós identificamos brechas que podem, sim, através dos recursos que virão com a aprovação desse projeto, esses recursos serem utilizados para financiar o aborto no país. E como nós chegamos a isso? Fazendo uma análise criteriosa do texto do projeto de lei que estava na pauta no ano passado para apreciação, nós identificamos um ponto como, por exemplo, o projeto ele faz menção já no seu primeiro artigo à Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E o que diz a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher? Ele está baseado e as suas estruturas estão baseadas no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E uma das metas do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher é viabilizar as estruturas dentro do Sistema Único de Saúde para a realização do aborto no nosso país, o que nós chamamos dos abortórios, né? Então, o que nós estamos vendo com um olhar muito preocupado é porque, utilizando de palavras que num primeiro momento você não identifique, não tem nenhuma palavra mencionando o aborto no projeto em questão que está em discussão, mas como ele se remete a uma política nacional que foi criada por um decreto, por um decreto do Executivo, a qualquer momento o próprio Executivo pode alterar esse decreto e os recursos que, inclusive o texto da lei, ele prevê que podem vir recursos internacionais de entidades internacionais e nós sabemos que o único interesse de uma entidade internacional de investir no Brasil é para a promoção do aborto no nosso país. Não existem outros interesses de entidades internacionais que já prestam e fazem esse tipo de trabalho em outros países e estão tentando entrar com esse tipo de proposta e tipo de política aqui no nosso país também. Então, nós identificamos isso no texto. Eu propus uma emenda que deixa claro que, de forma direta ou indireta, em hipótese alguma, os recursos vindo deste fundo poderá ser utilizado para financiar as estruturas do aborto no nosso país.
Deputado Diego Garcia, muito obrigado pela entrevista e sucesso para o senhor no acompanhamento dessa questão do aborto. Eu que agradeço a oportunidade de nós falarmos de um tema tão importante e que está no momento em discussão aqui no plenário da Câmara. Eu conversei com o deputado Diego Garcia. Esta e outras edições do Palavra Aberta estão disponíveis também na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudio Ferreira, obrigado pela audiência e até o próximo programa.